Metrópole FM. Metrópole FM. A melhor rádio vintage de Mato Grosso. A partir de agora, na Metrópole FM, programa Papo Cabeça. A medicina a serviço de uma mente saudável. Boa tarde, são 17h07 desta segunda-feira, hoje é dia 24 de abril de 2023. Com muita satisfação nós estamos chegando no seu rádio mais uma vez, aqui pela Metrópole. Diferente do que a vinheta anunciou, hoje não é o Papo Cabeça, hoje é o programa Mulher Plena. Vamos juntos até às 18 horas falando da saúde da mulher, do bem-estar da mulher. Sempre às segundas-feiras, a cada 15 dias, aqui na Rádio Metrópole, que tem a coordenação do André Ribeiro, a operação de vídeo do Guilherme Pastoriza e a operação de áudio do Agnaldo Ramos. Eu sou Vanderlei Munhoz e com a nossa consultora e parceira deste projeto, a médica, ginecologista e obstetra, doutora Vânia Viana, estamos recebendo 3 mulheres encantadoras aqui para um papo muito especial no programa de hoje, que é sobre recomeço, que nós vamos falar. Quantas vezes você precisa recomeçar em várias áreas da vida, né? A gente tem sempre um recomeço. Aliás, a cada dia é um novo recomeço, né? Se a gente considerar que cada dia tem um novo despertar, nós somos abençoados com um novo despertar, então há sempre um recomeço. E a gente vai falar disso. O tema escolhido pela nossa queridíssima doutora Vânia Viana. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Gente, o prazer é meu. E até agradecer a pastora, agradecer a Fernanda, Duda, que já ficou, né, cativa aqui. Para mim é uma honra saber que esse time de peso vem para dar informação de qualidade. Eu me sinto muito abençoada de saber que as pessoas se prontificam para vir, passar informação, para aquele que está em casa ou está no trânsito, poder, às vezes, se beneficiar com aquilo que a gente vai conversar aqui. Acho que se a gente conseguir mudar ou ajudar a vida de um, já está valendo, né? Se a gente provocar a reflexão de um, já está valendo. Então, eu acho que muito difícil quem nunca sofreu injustiça na vida ou nunca passou por uma história que precisasse curar as feridas, recomeçar, mas o que eu acho é que tudo está no controle de Deus e que às vezes coisas que a gente não entende no processo, na frente a gente entende o que Deus estava fazendo e é isso, aí é recomeçar com mais experiência, com mais sabedoria, né? A gente nunca recomeça do zero. Então, de ter o entendimento sobre tudo isso, saber que, lógico, precisamos alinhar nossa mente, mas que se a gente não tiver com a orientação de Deus, do Espírito Santo, não chegamos em lugar algum. É verdade. A gente vai falar bastante sobre isso. Está conosco novamente, com muita alegria. Ela que é médica psiquiatra e está sempre conosco. É sempre muito bom recebê-la, doutora Maria Eduarda. Seja bem-vinda. Muito obrigada de novo pelo convite, né, Vânia? Já estou aqui de casa. Já vai ser minha sorte. Ela já vai substituir a doutora Vânia quando a Vânia tiver que viajar. Né, Vânia? Já está resolvido, exato, né? Que bom. Substitui. Que bom que você veio novamente. Bom, muito obrigada. A nossa convidada tem algo a mais com a Metrópole. Não, até porque ela já esteve aqui na rádio algumas vezes com a nossa queridíssima Gisele Almeida no Algo a Mais. Fernanda Brum, psicóloga de relacionamento. Seja pois é, vou até Fernanda. apanhar, hein? Que eu tô aqui, não consigo vir no programa dela. Um abraço, Gisele, muito prazer estar aqui com vocês. É um prazer sempre falar sobre relacionamento, né? E vamos lá, que hoje tem assunto, muitas surpresas, né? Encontrei pessoas aqui, a pastora, a Duda, que eu não vi há algum tempo. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E destacar que você está com a Aurora, que está... tem mais essa, gente. A gente vai falar sobre recomeçar. Se eu começar a chorar, é porque eu tô grávida. Aí qualquer coisa é uma lágrima. É verdade. E a Aurora tá para chegar, né? Tá, eu tô vivendo uma aventura, né? Eu falo que hoje, inclusive, a gente tá falando sobre recomeçar. Hoje eu coloquei um final, inclusive, nos meus atendimentos presenciais, justamente para começar o momento da gestação, né?
onde eu vou começar a dar uma acalmada na minha agenda, tirar um tempinho para ela, porque agora vem uma nova fase. É uma nova fase, qualquer dia a dia, ela já tá dando os sinais dela aí, eu já tô super ansiosa, quero que venha logo. Então, tô pronta para esse momento de começar. Que privilégio, nossa, né? O último presencial dela é aqui, o doutora último Vânia. presencial. E privilégio, sim, sem dúvida nenhuma, porque estamos recebendo aqui uma pastora, uma ministra do Evangelho, ela que é da Igreja Batista Lagoinha. E que honra recebê-la neste bate-papo, pastora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Na verdade, para mim é uma honra estar nessa mesa, estar aqui. Obrigada, Vânia, pelo convite, representando Lagoinha, Cuiabá, né? Podendo falar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado sobre os nossos corações e falar desse tema recomeço é algo que mexe muito comigo, né? Porque a gente fala com tanta credibilidade aquilo que nós vivemos, né? Então, o recomeço faz parte da minha história, aquilo que Deus tem compartilhado comigo. Eu tenho certeza que nós vamos tocar a vida de outras mulheres para acreditar que nosso Deus é um Deus de recomeço sobre a nossa vida, amém? Que bacana, viu? Ô, pastora Bianca, sim, você veio para Cuiabá para o ministério, pelo ministério? Isso, eu sou natural, né, de Belo Horizonte. O meu marido era o meu pastor na minha igreja Lagoinha, em Belo Horizonte. Nos conhecemos, Deus, né, conectou os nossos corações e nessa caminhada, trajetória, né, Deus estartou os meus olhos, né, tanto dele quanto o meu, para a gente estar começando aqui os trabalhos de Lagoinha Cuiabá, né, levando a palavra de Deus. E hoje, né, eu estou 4 anos aqui no estado. Eu falo que é tanto amor no meu coração que eu não quero mais voltar para Belo Horizonte, porque o lugar do teu propósito, né, é o lugar da sua grande alegria. Hoje eu amo estar aqui e para mim é uma alegria estar podendo falar para tantas mulheres que é o meu ministério. Que bom, que bênção. Como que é o nome do pastor? Pastor Hugo Brito. Pastor Hugo está no estúdio também. Seja bem-vindo, pastor. É uma honra tê-lo aqui assistindo o programa. Fique à vontade. Bom, são 17h14, programa Mulher Plena, falando sobre recomeço, doutora Vânia, contigo. Então, acho que a gente tivemos outro programa falando um pouquinho sobre o relacionamento tóxico, né, a relação abusiva. Eu acho que hoje em dia, sempre existiu esse tipo de relacionamento. E hoje fica até um pouquinho clichê em falar em relacionamento tóxico. Só que a gente tem que saber que relacionamento é troca, né? Tem que ter um saldo positivo. Quando um dos dois a gente considera vítima, alguma coisa certa não está, né? Acho que tem que ser uma coisa saudável. Somos duas pessoas diferentes, de diferentes, né, criações, com qualidades e defeitos, mas saber que tem que haver aí um saldo positivo, uma troca. Quando estamos diante de um abuso, ou físico, ou emocional, a gente sabe que isso vai causar danos. Não é que a gente, no entanto, que a gente fala que um é abusador e o outro é vítima, né? Então vai ter uma vítima. E quem consegue sair, né, desse quadro de codependência ou de abuso, a gente sabe que o início da relação abusiva normalmente ele é muito sutil. Até falar pra gente, depois eu vou falar, gente, no meu e-book que tá saindo sobre relacionamento, vocês vão poder saber um pouquinho mais, mas ele é muito sutil, muitas vezes a dependente ela não se dá conta, e até às vezes o abusador também não, né, Duda? Dependendo do tipo de personalidade, e a coisa vai acontecendo de um grau, e para a pessoa conseguir sair daquele contexto ali, né, é muito difícil. E também quando ela consegue sair, a vítima fala assim, o abusador ele sai normal, né? Por quê? Porque ele fez tudo que ele queria fazer, então beleza, ele continua vivendo a vida dele, linda, mas a vítima sai com muitos ferimentos. Às vezes físicos, mas muitos na alma, na mente, muitos danos. Então, de como recomeçar e tratar esses danos na mente, na alma, para poder viver plenamente outras coisas que Deus prepara para gente, né? Para as mulheres aí seguirem em frente aí nessa caminhada. Que se relacionar é bom, você ter um companheiro é bom. Então, que elas também não criem nenhum trauma. E outra coisa que eu queria falar, já estamos falando de mulheres, mas a gente sabe que existem mulheres abusivas e tóxicas. Mas, infelizmente, gente, não é querendo generalizar, não. Nós, mulheres, nós somos mais alvo. Nós somos mais amor, nós somos mais alvo. Então, não dá pra gente também colocar que só existem abusadores homens, porque não? Mas também existem mulheres com esse perfil. Mas a gente sabe que nós, mulheres, nós somos mais alvos, sim, do abuso, né? Que epidemiologicamente falando, né? Nós, mulheres, sofremos mais. Então, isso é dado, é científico. Então, por isso que a gente acaba falando da mulher, mas mulher, realmente, né? Existe. Muito bem. E aí,
para a mãe da Aurora, que é uma psicóloga de relacionamentos? Ai. A primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente pontuar é por que a pessoa entra num relacionamento tóxico, né? Porque a gente tem a tendência muito de mandar essa mensagem pro abusador. Porque o abusador isso, o abusador aquilo, sim, mas a gente tem até uma fala que a gente fala entre os psicólogos, os profissionais. É falar com a vítima, né? É que a vítima, ela procura o abusador. Ela tem um movimento, né? É uma característica, né? exatamente. De entrar no... Tanto que, se a gente for analisar uma pessoa que viveu um relacionamento abusivo, a tendência não é ela viver só um. Todos os relacionamentos dela foram abusivos porque ela tem uma característica nessa pessoa que ela busca. E aí já é importante a gente falar sobre recomeço, porque entra a questão da cura. Para ela ficar curada, para não vivenciar. Porque até eu acho que, biblicamente, isso a pastora vai falar muito. Deus, ele é assim. Se você não aprendeu a lição, você repete. Exato. Então, para ninguém, por favor, meninas e meninos que estão escutando o programa, para ninguém repetir a lição, a gente precisa aprender com a lição. E a sabedoria é com esses programas que a gente faz, com leitura. Exatamente. E a sabedoria de Deus também, pedir direcionamento dele. Exatamente. Então a gente precisa entrar nesse movimento, né? De voltar o olhar pra mim. Fernanda, mas é meu primeiro relacionamento e já é abusivo. Muitas coisas, às vezes, que as pessoas não percebem é o próprio relacionamento materno e paterno. Às vezes você vem de um ambiente onde o relacionamento ali já é abusivo, já é tóxico, e você vai buscar um padrão. O padrão, ou você vai ser o abusador, ou você vai ser o abusado. E aí é onde começa. Então a gente precisa entrar num processo da cura da pessoa, né? Antes de vir para cá, inclusive, finalizando meu atendimento, eu estava atendendo, inclusive, um homem que estava passando por um processo de relacionamento abusivo. E aí a gente estava fazendo esse resgate dos relacionamentos dele. Todos os relacionamentos dele foram abusivos. Ele sempre procurou mulheres que colocavam ele na posição que ele está agora. Claro, né? A gente está falando da porcentagem, que a maioria é mulher, realmente é. Mas existe uma coisa sobre nós que a gente precisa olhar, a gente precisa buscar a cura do recomeçar. Então, a tendência, terminei um relacionamento, eu vou entrar em outro? Não, porque se você entrar em outro, a chance de você entrar em outro relacionamento abusivo ou tóxico é muito grande. A gente precisa, pelo menos, tentar trabalhar o movimento de que eu vou tentar me curar. Como vai ser isso, depende de cada pessoa, né? Eu falo que existe a tríade, que é o físico, emocional e espiritual. Sim, não existe tem, coisa né? sem Você Deus, precisa... Eu acho que a pastora vai poder falar, mas eu vi um trabalho sensacional que eles estão fazendo, é pesquisa científica com pacientes em UTI, em coma. Eles estão com um grupo em coma, que existe um grupo orando por eles e outro grupo em coma, que ninguém está orando por eles. O grupo que está sobre oração está tendo melhora. Porque antes falava assim, é efeito da mente, quando a pessoa ora. É efeito placebo. Não. Essa pessoa está inconsciente. E como, então assim, não dá pra gente, é trabalho científico, Mistério da achar que a fé, o poder de Deus, a oração, isso é tudo, né? Então, acho que temos que, sim, fortalecer a nossa mente, buscar tratamento médico, psicológico, terapêutico, mas se você não buscar uma cura espiritual, você não avança, né? Vamos ouvir a pastora Bianca, a nossa até porque convidada de a Fernanda hoje. falou da tríade, né? O físico, o sim. emocional e o Com espiritual. certeza. Aí eu já pergunto para você, pastora, quando existe verdadeiramente o espiritual, há espaço para uma relação abusiva? Não há, né? Porque você descobre a sua verdadeira identidade. Uma vez que você sabe quem você é, não é pouca coisa que você vai aceitar ou que você vai querer para sua vida. Então, eu falo muito claro assim, que o sinônimo de renascimento, recomeço, na verdade, é o renascimento. Por quê? Nós temos que morrer por tudo aquilo que nós criamos na nossa mente. Nós temos muitos padrões, né? A mulher, ela tem muito disso, né? Coloca muitos padrões em cima de muitas coisas. Eu quero desse jeito, eu tenho esse padrão. E aí a gente começa a colocar padrões que não é o padrão ao qual Deus tem pra gente. E nós não sabemos qual é a nossa identidade. Então, muitas vezes, nós vamos falar de recomeço, nós precisamos falar de cura. Né? Porque tem um certo momento da nossa vida que nós criamos ali raízes paternas e maternas. E aquilo que nós envolvemos com a nossa casa, aquilo que nós vemos, nós automaticamente representamos aquilo, né? Reproduzimos aquilo. Então, muitas das vezes, as relações abusivas, ela vem dentro da nossa própria casa, vem dentro do contexto ao qual nós vivemos. Então, eu vivi relacionamentos muito abusivos, assim, abusivos mesmo, né? De ouvir que eu era louca, né? Que eu tinha que mudar, porque sempre eu era errada, né? Todos os relacionamentos,
homem fazer de mim o que ele queria, porque eu não tinha a minha mente bem firmada. Porque, na verdade, faltava em mim o quê? Um vazio. Existia um vazio, faltava uma paternidade. Então, a falta da paternidade, eu colocava essa confiança em cima do homem. E, certamente, o homem, ele é falho, ele vai nos frustrar. E aí, entrava o quê? Os relacionamentos abusivos, porque o homem mexia na minha mente. Ele conseguia conduzir a minha mente, ele conseguia me manipular. E eu aceitava pouco. Então, tem muita mulher vivendo um relacionamento tóxico porque tem aceitado pouco, porque não sabe, de fato, a sua verdadeira identidade, o seu valor, né? Então, eu falo que a palavra de Deus é aquilo que nos completa. Uma vez que você tem um encontro com Deus, né? Tudo faz sentido pra você. Você vê que você não precisa ficar paralisada ou em cima de situações de fracasso. Eu falo que uma mulher de recomeço, ela não se paralisa em cima da sua história de fracasso. É o primeiro ponto. Então, você quer recomeçar? Você precisa entender que você não vai ficar paralisado em cima da sua última história de fracasso, em cima do seu relacionamento abusivo. Você precisa mudar um pouco essa página. Você precisa acreditar que Deus é aquele que pode restaurar e refazer todas as coisas. A palavra de Deus fala muito sobre isso, né? Então, existe um recomeço para todas nós como mulheres, né? Deus tem pra gente não é algo pela metade, é algo por inteiro, é algo completo. Quando ele entrega, né, o Espírito Santo para nós, ele não entregou pela metade. Ele entregou no Espírito Santo, Deus Pai, né, Deus Filho e o Espírito Santo, a Trindade dentro de nós. Então, a gente tem aceitado pouco demais. Então, nós temos que entender quem nós somos, né? Segundo a palavra, para que quando esses relacionamentos, esses abusadores, porventura tentar chegar na nossa vida, a gente ter esse controle, esse domínio de que, olha, tem um sinal aqui, sabe? Tá existe um sinal aqui. Tem os sinais de alerta, né? Que a gente precisa ficar atento. Então, se tem um sinal de alerta, de comportamento, de personalidade, que eu acho que isso, o estudo também vai te ajudando, a experiência de vida, tudo isso, mas também tem aquela coisa de você ter essa... dobrar o seu joelho e falar, Pai, me direciona. Então, acho que tem muito isso. Então, por isso, todos os âmbitos precisam ser tratados, né? Corpo, mente, alma, para você saber da sua verdadeira identidade, saber o que Deus, o propósito que Deus tem para você e seguir em frente. E a gente tem que entender que a nossa história ela não paralisa em cima de um fracasso, Sim. né? Se Deus é um Deus de recomeço, né? E a gente para pensar sobre isso, nós temos um capítulo maravilhoso na Bíblia, Jeremias capítulo 1, versículo 5, que ele fala assim, ó: antes de eu gerar você no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei como profeta das nações. O que Deus está dizendo pra gente? Não importa o quanto deu errado até agora, importa o que vai dar certo, porque na verdade não foi o homem que te planejou. Foi eu que desenhei uma história pra você. Antes de sua mãe pensar em você existir, eu já tinha um plano pra sua vida. Então, se a gente se apega nessa palavra, pode passar abusadores, pode passar pessoas, ou podemos passar frustrações. Nós temos uma palavra que nos mantém de pé. Se Deus, ele me separou e ele tem uma história pra mim, significa que muitas vezes eu errei porque eu levei as coisas conforme a minha vontade. Eu entrei num relacionamento abusivo, muitas vezes entendendo os sinais, sabendo que aquilo não era pra mim, mas eu fui desobediente. Eu entrei porque eu quis entrar. Quantas vezes, né? A gente decide entrar. Também, pastor, Ô, que meninas, eu penso... deixa eu interrompê-las, eu preciso é muita fazer um coisa. intervalo aqui e a gente volta falando de recomeço, é o tema do Mulher Plena de hoje, aqui com a doutora Vânia Viana, médica ginecologista e obstetra. Estamos recebendo a pastora Bianca, da Igreja Batista Lagoinha, aqui em Cuiabá, a médica psiquiatra Maria Eduarda, doutora Maria Eduarda, e a psicóloga de relacionamentos Fernanda Brum, a mãe da Aurora. Vamos fazer um breve intervalo, agora são 17h25, 5h25 da tarde, a gente volta já. O programa Mulher Plena volta em instantes. Metrópole FM! A Clínica Axons conta com um corpo clínico altamente especializado, que atua em diversas sub-áreas da neurologia, com o que há de mais atual no mundo em opções de investigação e tratamento das enfermidades neurológicas, priorizando sempre a maior resolutividade com o menor tempo possível, dentro de um único serviço, proporcionando um atendimento personalizado e humanizado. Clínica Axons, Edifício SB Tower, 13º andar, telefone 65-99920-5906. Responsável técnico Dr. Bruno Reginato Gumiero, CRM 6788, Mato Grosso. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá.
ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole, programa Mulher Plena. 17h27, estamos de volta com o programa Mulher Plena desta segunda-feira. Hoje é dia 24 de abril. Mulher Plena a cada 15 dias, aqui pela Rádio Metrópole. E olha, hoje nós estamos aqui, eu e a doutora Vânia Viana, com a doutora Maria Eduarda, médica psiquiatra, a Fernanda Brum, psicóloga de relacionamentos, e a pastora Bianca, da Igreja Batista Lagoinha, aqui de Cuiabá. Estamos falando de recomeço. E eu lembrei de um trechinho de uma letra de uma canção maravilhosa do Ivan Lins, que diz assim: começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido. E aí, como a pastora disse, né, quando você tem o Espírito Santo de Deus, vai sempre valer a pena. Vai sempre valer ter amanhecido, né? Porque a vida é um recomeço a cada amanhecer. E eu interrompi, Fernando, ou foi Vânia? Acho que todo mundo queria falar alguma coisa. Eu queria falar para... Só fala mais perto do Estava perguntando para a Duda com essa questão de como essas pacientes, né, ou ex-pacientes, chegam no consultório. Que ela estava falando assim, a maioria não tem consciência, mas algumas também já chegam pós-relação, né? Aí... Na verdade, a maioria ela não vai buscar o seu consultório com essa demanda. Né, como a Fernanda falou, às vezes vai estar escondido, ela não vai assumir aquilo, né? Por quê? Porque a partir do momento que a mulher que sofre, ela assume aquilo, ela se livra daquilo, né? Ela vai ter que se livrar daquilo. Então, assim, imagina, exemplo, eu estou sofrendo abuso e aí, vamos supor um relacionamento mesmo marido e mulher. E eu termino. Aquilo que me preenche, entre aspas, né? Ele vai sair. E aí, o que eu vou fazer? A maioria das mulheres, elas... Que estão em relacionamento tóxico, até a Fernanda vai poder falar mais, elas ficam há muito tempo. Não é um período curto. Então, assim, ela tá ali há anos, e para suprir algo, né? Então, quando elas chegam no consultório, elas não chegam com essa demanda. Eu chega mais, né? Ainda mais você, psiquiatra, já chega mais com uma depressão. Exato, né? Ela já chega com um sintoma ali. Então, normalmente elas já chegam doentes, velado. Né? Isso ela chega de uma forma muito velada. Então, ela vai chegar assim, com sintomas, né? Sim. Atribuídos aí se você, na conversa, porque eu sempre falo para os pacientes, né? A consulta psiquiátrica é uma consulta diferente. A gente fica ali, né? A gente conversa. Hoje eu até atendi um paciente que ele falou assim, nossa, foi muito diferente a sua consulta do meu antigo psiquiatra, porque assim, ninguém nunca me perguntou da minha infância, do meu relacionamento com os meus pais, dos meus relacionamentos amorosos. Né? Então, isso é muito importante na construção, né, de caráter, na construção de personalidade. Então, a gente consegue reconhecer aí. Então, a gente às vezes reconhece uma paciente que está sofrendo, só que ela não vai chegar com essa demanda, ela não vai falar pra mim. E é nesse momento que é interessante a gente abordar de alguma forma, ou encaminhar para alguma psicóloga, né, especialista, por exemplo, em relacionamento, que vai saber abordar ela de uma forma melhor. Entendeu? Você não precisa falar na cara, né? Olha, você tá sendo abusada, você tem que sair disso agora. É porque nunca mais volta. Se for na primeira consulta, eles não voltam nunca mais. Mas uma coisa que eu acho muito interessante pontuar, que as pessoas sempre falam assim, é porque quando você vai entrar num relacionamento abusivo é muito sutil, né? Eu acho isso muito interessante, porque quando eu atendo os meus pacientes, não tem nada de sutil. Porque se você para e analisa aqui, ó, você tá saindo com uma pessoa. Conheci meu marido, tô saindo com ele. Aí, de repente, meu marido é uma pessoa que ele fica 24 horas me mandando mensagem. Se puder, ele dorme todo dia na minha casa. Ele pega as coisas dele e leva pra lá. Ele cuida das minhas roupas, ele sabe pra onde eu vou. Se eu tô saindo do trabalho, ele vai me buscar. O que tem de sutil nessa pessoa? Não, e não ele não trabalha, sutil, né? Ela acha ainda legal. Ela pensa assim, nossa, como ele me ama, ele cuida de mim,
assim, ele quer estar perto É de mim o porque tempo existe, todo. porque E existe aí- diferentes abusos. Aí o que você está falando é do manipulador, né? Não, Mas pior existe que vários não, né? abusos. Até a gente tem o sociopata, que ele tem vida dupla, que ele mente. Então, assim, são vários tipos. Então, é complexo, eu acho, né? da É gente porque o início colocar, deles é assim, né? Por quê? Porque o ponto que eu queria chegar era esse. A pessoa que entra no relacionamento abusivo, como eu estava apontando para vocês, ela tem uma falta. Ela tem um vazio. Existe uma carência Ela em tem alguma uma área. carência. Então, essa pessoa, ela chega para suprir todas as carências dela. Em questão, se a gente for analisar em média os meus pacientes, que às vezes vêm mesmo da relação abusiva, da questão de 2 semanas elas estão morando com os caras. Ah, Você e aí? entendeu? Aí depois que ele entra, pra ele sair. A última, né? Um caso que eu tive que me marcou muito, que a gente foi trabalhando com ela, tudo, e aí eu falei. Porque chega um momento que você precisa pontuar. A pessoa sabe, mas ela nunca vai assumir. E aí você precisa olhar pra ela e falar: olha, você compreende que você tá passando por um relacionamento abusivo e que se você permanecer nisso, isso pode desencadear muitas coisas. E aí a pessoa fala: eu entendo. Agora, entre ela entender e ela sair, é muito grave. Ter força pra sair. O processo não vai. Então, ela terminou, aí bateu a carência do final de semana. Na segunda, o cara tava na casa de novo. O que precisou acontecer para ela terminar esse relacionamento? Ele tentou estrangular ela. Em um processo... Gente, mas isso é muito... É isso que fala. Ele chegou ao extremo, né? Da Mas violência. esse a gente vai avaliar, foi em 2 meses. Em 2 meses eles já moravam juntos, ela já... Então, Mas, ó, percebe a carência? sim, eu quero até perguntar para a pastora Bianca, porque coincidentemente, hoje de manhã, eu falava no programa da manhã, aqui no Show da Manhã, sobre, pastora, princípios que não existem mais. O namoro, por exemplo, é um período de conhecimento. Isso. Que você vai conhecer com quem você está se relacionando, que as famílias vão se conhecer. E muitas vezes os pais percebem, vai alertando o filho, vai mostrando para a filha e tal. Mas, infelizmente, hoje de manhã a gente falava, a pessoa encontra com o outro na balada, já vai um para casa do outro. Hoje está muito diferente, né? Não tem como a Então, gente colocar dessa forma. Mas que realmente... como é que você vai conhecer a pessoa? E de repente você não sabe quem que você está levando para dentro de casa. verdade. E tem um agravante maior que até dia desses eu conversava com a doutora Vânia, até em off, fora do ar aqui, a pessoa que sai de um relacionamento, que está carente, já embarca no outro, Que não assim, passou né? pelo processo de Tentando cura, né? preencher Não precisa tá um curado. vazio. Sim. É um erro, né, pastor? Sim. Com certeza. Eu sempre falo assim, olha, existe um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Por quê? Porque nós temos que entender qual é o tempo oportuno de cada estação na nossa vida. Sim. Se você está conhecendo alguém, existe um tempo de você literalmente entender os sinais que a pessoa dá até no namoro, né? Então, assim, as pessoas, elas vão com muita sede, né, por querer viver sonhos demais, e aí às vezes atropela algumas coisas, né? Então, nós precisamos entender isso, né? E a gente fala que nós, como igreja, nós cuidamos muito bem disso, sabe? Da família, né, dos namorados, né, dos noivos, dos casados, porque cada fase que você vive são desafios diferentes, né? Então, às vezes, o relacionamento abusivo, ele começa justamente nisso, né? Num relacionamento de conhecimento, às vezes, né? Onde era para se conhecer, pularam as fases, começaram a ter vida de casados, começaram, né, a não conhecer qual que é a debilidade um do outro, qual que é, né, as frustrações que tem que ser curadas ali no outro, e aquilo vai literalmente, né, liberando gatilhos na vida do outro. E eu falo assim, ó, tudo que você relaciona, aquilo vai gerar um resultado. Se você relaciona com desespero, vai gerar para você consequências. Se você se relaciona, sabe, com pessoas com qual você não conhece nem o coração, muito menos o caráter, aquilo pode ter, vai gerar em você resultados negativos. Então, nós precisamos ter a cabeça no lugar como mulher e não ser guiada muito por emoções, né? Eu tenho uma frase, né? Você não é guiada por emoções, você é guiada por um propósito, guiada por uma direção. Se você é guiada por direção, o seu erro, ele vai ser minimizado. Não que nós não vamos errar, né? Mas é melhor a gente ter, né, pequenos erros ali com Deus nos guiando do que a gente errar em cima de coisas que nós sabemos que já não é certo pra gente, né? Então nós precisamos entender sobre isso, né? O tempo determinado para cada coisa, para que Deus ele possa minimizar as consequências que porventura possa existir na nossa vida. E não é uma questão de religiosidade, é uma questão de você dar o tempo certo para conhecer, Fernanda, Mas é isso? sabe, o que eu queria até perguntar para a pastora, que eu acho assim, até a gente... Eu acho muito legal falar de história de pai, de mãe, eu acho que gente, não existe um ser humano que não tem história. Fato. Não existe ninguém que não carregue algum trauma. Não existe isso. Não existe família perfeita. Não existe alguém que não tenha aí tido algum histórico familiar. Isso não existe. É fato. Então, sempre alguém vai carregar uma carência. Isso é fato, né? E o que eu acho?
nós temos um Deus que é perfeito, que é um Pai de amor, e de como eu acho que a partir do momento que você se insere nesse universo de buscar mais a Deus, de conhecer mais a palavra, isso sim vai sanar as suas carências e vai fazer você um ser humano inteiro. Então, fala para a pastora que é o que ela falou mesmo dessa questão de você conhecer a sua verdadeira identidade. Porque isso sim vai sanar. Não adianta a gente buscar em homens, não adianta a gente achar que o culpado foram os nossos pais, sabe? Ou o culpado foi lá um abuso que você teve na infância. Gente, supera isso. Eu tenho muitas mulheres que tiveram abusos e que hoje têm família, que superaram, que não resolveram virar abusadoras, que superaram de uma certa forma lá, como elas conseguiram mudar a história de vida delas. Então, eu acho que para isso a gente tem um Deus maravilhoso. Isso, vou passar a palavra para essa maravilhosa aí. O que eu penso? Não tem como a gente falar de recomeço, a gente não falar de uma palavra tão preciosa que chama perdão. Porque a gente fica em cima do abusador. A gente fica remoendo aquela história há muito tempo. Mas se Deus tem um recomeço para minha vida, eu preciso colocar um ponto final e entender que eu preciso avançar. Não dá para ficar na minha última frustração. Eu preciso entender que existe uma novidade de vida. Então, o perdão, na verdade, ele é algo tão libertador que vai girar a chave da nossa história. E Martin Luther King, ele fala algo tão precioso. Eu quero deixar aqui para as mulheres que nos escutam agora. Olha isso. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, sobretudo para um reinício. Então, não adianta a gente querer viver um recomeço se a gente não estiver disposta a perdoar. Eu falo assim que não tem ninguém melhor para nos ensinar sobre perdão do que Jesus Cristo, porque aquele que não errou, aquele que não tem falha, aquele que foi para a cruz como uma ovelha muda, não precisou se justificar. O que Deus nos ensina? Às vezes a gente quer uma justiça própria em cima daquele que nos feriu. Ah, você me feriu, colocar a culpa em cima do outro. A gente quer o tempo inteiro, né, colocar sobre ele aquilo que ele fez sobre, né, sobre as nossas vidas. Se a gente entende que em Jesus Cristo tudo isso já foi levado na cruz, a gente começa o recomeço. E aí, se eu libero o perdão, na verdade, estou fazendo bem para mim, não é para o outro, não é para mim mesmo, porque é eu quem vou avançar, é eu quem vou para frente, é eu quem vou prosperar na minha vida, né? Isso é muito interessante. Perdoar até você mesma, né? Porque muitas mulheres se culpam, né? Por ter passado, por ter se permitido viver esse processo. É porque, assim, o que a gente vê muito também, a maioria das mulheres, nós até, né? Quando a gente vê alguém passando por um relacionamento abusivo, todo mundo, é que nem o pastor a gente fala assim, como que ela deixou chegar nesse ponto? Como que ela não viu? Como que ela não saiu daquilo? Que foi o que eu falei pra vocês na conversa passada. Eu lembro de um livro que eu tava lendo, que eu fiquei super mal, assim, porque eu era vítima daquele livro. Eu tava quase falando pra mulher, não, pelo amor de Deus, ele vai mudar. Sabe? Num livro que eu tava lendo. Nesse momento, assim, eu parei e refleti. Falei, gente, é muito difícil. É muito difícil. E o medo de recomeçar é grande, né? A gente fala isso não só de relacionamento, de toda a nossa vida. Gente, eu tava... Dá um medo. A gente começa a refletir. Exato. E eu tô escrevendo meu segundo e-book, que, na verdade, a nossa luta não é contra as pessoas, né? É contra o nosso inimigo. E uma das coisas que ele usa para nos paralisar é o medo, né? Então, o medo do novo, por mais que o que você está vivendo é horrível, você tem medo do novo. Então, isso te paralisa. E, na verdade, são muitas artimanhas que o diabo faz para que você fique infeliz, para que você tenha uma vida miserável, né? Então, é muito sobre isso, né? Sobre a parte espiritual. E o medo né? até de terminar, né? Eu já estava comentando sobre o término. O término é muito doloroso, né? Você terminar qualquer relacionamento, seja um relacionamento de uma semana. Mesmo sendo ruim, né? Ou seja, um relacionamento de anos, é muito doloroso. Principalmente quando você pensa que ficar sozinho pode ser uma opção. Porque muitas pessoas que entram num relacionamento abusivo, às vezes não tem uma família. Esse exemplo que eu dei mesmo dessa moça. Ela com 14 anos, ela tinha que se sustentar, viver a vida dela. Os pais dela eram usuários de droga. Então ela não tinha nenhuma rede de apoio. E aí você olha para aquele relacionamento e fala, né? Fracassei mais uma vez, porque escolhi uma pessoa que ao invés de cuidar de mim, foi mais uma pessoa que me feriu. Pois é, e aí tem toda essa questão, né? São dois medos. Os medos de sair de uma relação e de um recomeço. Porque a pessoa, quando ela consegue se libertar do medo de sair, ela se amedronta pelo medo de entrar de novo numa furada, né? Bom, gente, olha, são 17 horas e 40 minutos. O tempo voa. Quando o bate-papo é bom, já está indo embora o programa, gente. Mulher Plena de hoje com a doutora Maria Eduarda, médica psiquiatra, a pastora Bianca da Igreja Batista Lagoinha de Cuiabá e a psicóloga de relacionamentos Fernanda Brum, aqui comigo e com a nossa consultora, doutora
Vânia Viana, médica, ginecologista e obstetra, estamos falando sobre recomeço. Você já parou para pensar sobre isso? Tá difícil recomeçar? A gente volta falando disso daqui a pouquinho, 5h41. O programa Mulher Plena volta em instantes. Metrópole FM. A Clínica Axons conta com um corpo clínico altamente especializado, que atua em diversas sub-áreas da neurologia, com o que há de mais atual no mundo em opções de investigação e tratamento das enfermidades neurológicas, priorizando sempre a maior resolutividade com o menor tempo possível, dentro de um único serviço, proporcionando um atendimento personalizado e humanizado. Clínica Axons, Edifício SB Tower, 13º andar, telefone 659-9920-5906. Responsável técnico Dr. Bruno Reginato Gumiero, CRM 6788, Mato Grosso. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole, programa Mulher Plena. Cinco horas e 43 minutos, 17h43. Estamos de volta com o programa Mulher Plena desta segunda-feira, falando sobre recomeço, gente, e como iria longe esse bate-papo se o tempo nos permitisse. Eu estava aqui, eu sempre gosto de fazer assim um comparativo com letras, né? E tem algumas letras que são maravilhosas, né? E que é preciso mais que nunca prosseguir, dizia Gonzaguinha. E aí tem um outro trecho de uma canção do Frejá que diz assim: desejo que você tenha a quem amar e quando estiver bem cansado ainda exista amor para recomeçar. Esse é o né? meu tema. E essa questão do recomeço, e aí eu vou deixar vocês, né, falarem, e até para poder passar uma força para as mulheres, e não só para as mulheres, para os homens, porque a Fernanda acabou de dizer que ela estava atendendo um homem que recorrentemente era vítima de relações abusivas, né? Então, assim, recomeçar é possível. Né? Se você se livrar do medo, e aí o verdadeiro amor lança fora todo medo, né, pastor? O amor que vem de Deus. Então, assim, se você consegue se livrar dos medos, tanto o medo de sair de uma relação nociva, quanto o medo de um recomeço, agora, preste atenção, um recomeço tem princípios, você precisa se preparar para não mergulhar de cabeça em outra relação, doutora Maria Eduarda. Isso mesmo. Eu acho que realmente o tempo é curto para tanto de coisa que a gente tem para falar, né? Teremos mais uma. Exato. Mas acho que o principal aqui da nossa missão, né? Acho que é ajudar mesmo as mulheres, novamente, a gente está falando assim, né? Mas quem sofre disso, porque tem solução, né? Eu acho que o principal, assim, é entender que todo mundo pode recomeçar, né? Entender também o tempo certo de cada um, né? Igual a pastora Bianca estava falando, cada um tem um tempo certo, né? Nos propósitos de Deus. E buscar ajuda. Gente, assim, buscar ajuda profissional, né? Sim. Principalmente psicoterapia, porque eu acho que isso é muito importante, exato. Para aprender a lidar com esses sintomas e emoções. E existem artifícios para melhorar isso. Se reconectar, por exemplo, com amigos e familiares, que é uma coisa que o abusador tira normalmente. Você do seu núcleo familiar. Isso, tira você do seu núcleo de amigos, do seu núcleo familiar. Então, se reconectar a isso, cuidar mais mesmo da saúde física e mental. Então, fazer atividade física. Se amar mais, né? Se amar mais. Cuidar. Então, assim, são estratégias. Porque quando a mulher sofre disso, é aquilo que a gente pontuou aqui. Ela acha que terminando esse relacionamento não tem solução. Acredito eu que a maioria das mulheres tenha um medo de ficar sozinha. Sim, né? Porque a gente vem aí de uma criação
que, né, que precisamos ter alguém do nosso lado. Isso é bacana. Mas hoje em dia a gente tem que ser autossuficiente para certas coisas. Então, assim, no sentido de você entender que você não tá ali sozinha, que, como a Bianca disse no começo, você se autoconhecer, né? Você ter um conhecimento sobre si próprio para entender que você dá conta. E aí, quando você recomeçar, você já recomeça aí com uma bagagem de aprendizados. Então, com certeza, se você fizer, né, esse passo a passo, seguir as dicas e acompanhar, né, fazer um tratamento, com certeza esse recomeço vai ser leve e vai ser um outro relacionamento totalmente diferente. Amém. Amém. Independente, Fernando, do número de cabeçadas que você tenha dado, porque a gente chegou a pincelar aqui que às vezes você vem com traumas familiares, né? Você entrou num relacionamento que você não queria, mas que você viu na sua ancestralidade. Sim. Mas é sempre possível vencer esse medo, romper essas barreiras e iniciar corretamente. Com certeza, né? O primeiro passo é você entender que a sua vida não é uma extensão da vida dos seus pais, o seu relacionamento não é uma extensão do seu relacionamento passado. Você é um ser individual, né? Você é um indivíduo único. Então, a partir do momento que você entende isso e permite que a cura venha, que você procura ajuda, seja, né? Às vezes você não tem coragem ou até condição financeira para ir diretamente num profissional, mas você entende que você, né, tem uma pastora, tem um amigo, alguém com sabedoria para te dar um suporte, uma pessoa com princípios. A gente precisa ter pessoas com princípios e valores na nossa vida. O que é isso? É entender o que essa pessoa quer para a vida dela. Eu quero algo parecido, então eu vou então eu vou caminhar com essa pessoa. Se essa pessoa ela não pensa como eu, por que eu vou pedir conselho para ela? Eu acho que tudo, né? Até na parte, o que eu vejo, eu fiz lá o treinamento do Medeste, é sobre isso, sim. Você tem que ter pessoas, mentores, intercessores, amigos de confiança que tenham o mesmo entendimento da vida que você. Não adianta eu, Vânia, que, enfim, tenho muitas pacientes com diferentes realidades e algumas eu simplesmente falo sobre a medicina, sobre o tratamento que ela precisa ali, mas muitas são cristãs e pedem para mim um entendimento com relação à minha fé, né, da religião. Então, eu sou cristã. Se eu precisar me aconselhar, eu preciso de alguém que tenha um embasamento parecido com o meu. Não adianta eu buscar outro tipo, porque vai falar, vai ser feliz. Então, assim, não, eu preciso, eu quero ser feliz, mas mediante criatura de Deus que eu sou, mediante os princípios de base que eu tenho. Mas né? deveria ser um princípio, assim, para todos. Porque realmente é uma coisa muito importante, como eu falo aqui em todo o programa. A fé, independente da religião, ela protege. Ela é um fator e ela é um fator protetor em estudos científicos de suicídio, por exemplo. Sim. Então, assim, é importante. E uma coisa que eu falo, né, para os meus pacientes, para todas elas, principalmente para as que têm medo, é que, assim, a maioria das mulheres hoje em dia, independente, né, se a gente for falar aqui sobre feminismo ou qualquer coisa, elas querem um relacionamento. Mas muitas vezes elas não se permitem assumir que elas querem um relacionamento, porque tem um contexto histórico, tem um contexto de uma ditadura aí sobre como você deve agir agora, e às vezes sobre o seu sofrimento mesmo que você passou. Eu já sofri tanto, por que eu vou falar que eu quero um homem? Mas não é a questão de você precisar de um homem, mas você ter o desejo de ter uma família, de viver um relacionamento. Então você precisa assumir isso pra você. E elas não criarem esse bloqueio, exatamente, né? De falar assim, Mas não são só as mulheres, não. Os homens também querem um relacionamento, querem constituir uma família. Afinal, ninguém nasceu para ficar sozinho, né? Os homens também se traumatizam, né? Sim, claro. Com medo do recomeço. Isso aí já dá outro tema, inclusive. Sim, eu já vi aqui um monte de tema pra gente falar em outros programas. Pastora Bianca, independente do número de relacionamentos sofridos, de relacionamentos ruins, abusivos ou não, mas que não deram certo, me ocorreu aqui do encontro de Jesus com a mulher no poço de Jericó. A samaritana. Então, aí ele disse para ela, você já teve 5 maridos e o que tem não é teu. Né? Então, assim, não foi bom, porque se tivesse sido bom, ela não tinha passado por tanto. E ainda estava com o que nem era dela, né? Meu Deus do céu. E ainda, Jesus do céu, pegou ainda o que não era dela. A Bíblia não relata que foram abusivos, mas nos leva a entender que não foram bons, porque ninguém fica trocando se não foi bom. Eu acho que ela é o exemplo clássico da carência, né? De buscar algo que nem ela sabia o que ela queria. Mas aí, quando há um encontro com Jesus, aí a coisa muda. Então, isso seria um
um exemplo para a gente dizer para as mulheres, olha, não importa quantas vezes você bateu com a cara na parede. É muito interessante falar sobre isso, porque, na verdade, nesse mesmo contexto, nós temos, né, Jesus literalmente oferecendo para ela uma água. Uma água que, se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. O que Deus está falando com a gente, né? É muito claro isso. Que muitas vezes nós temos sede de algo, sede das coisas da vida, sede das coisas deste mundo, mas existe uma sede que ela é saciada aqui na terra, que é o desejo pela eternidade que a gente só encontra em Jesus Cristo. Então, o que eu aprendo com isso? Que não importa o quanto você errou até aqui, existe um recomeço para você. Assim como essa mulher teve 5 maridos, às vezes você errou bem menos. Você acha que não tem graça para você aqui hoje? Deus, ele tem graça para você. O que nós precisamos entender? É que a gente não precisa ficar em cima das nossas situações de fracassos. A gente não precisa esconder algo, sabe, das pessoas, sendo que Deus nos vê. Não tem como isso ficar escondido se Deus conhece o nosso coração. Então eu quero falar para as mulheres que estão nos escutando aqui agora, né? E não importa o cenário que você tem vivido, você não é isso que as pessoas têm lançado a seu respeito. Aquilo que o homem fala pode tentar te destruir, mas aquilo que Deus fala é o que te restaura. Então, quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, ele entrega para ela tanto propósito, tanta vida, ao ponto dela não querer voltar mais para o lugar da escravidão. Aquilo não fazia sentido para ela mais, aquilo não era mais parte da vida dela. Então, o que ela faz? Ela sai de lá salteando de alegria e ela vai pregar as boas novas na cidade. Olha que lindo. Aquilo que Deus vai curar na sua vida vai ser seu ministério, vai ser sua cura, vai ser seu propósito. Então, não desperdice nem... Não desperdice nem aquilo que você tem passado hoje, porque Deus vai usar essa situação para curar outras mulheres. Eu tô falando aqui hoje com mulheres que têm vivido situações e eu saí de mais de 4 relacionamentos abusivos. O que eu falo hoje? A minha mensagem de vida é da rejeitada à aprovada. Amém. O que Deus pode fazer na sua vida é a coisa infinita. Porque lá em 1 Coríntios, para finalizar, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que amam. Então, o convite para você aqui hoje, entrega o seu coração a Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor. Só Ele pode transformar aquilo que é buraco no seu coração. Só Ele pode restaurar. Só Ele pode vivificar. Só Ele pode. Então, nós como mulheres precisamos reconhecer, não homens, mas Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E não precisa ter medo de sair do relacionamento abusivo e nem de encontrar um relacionamento perfeito. O que eu acho, várias vezes, sim, né? O que eu acho é assim, lógico, nós cristãs, nós temos aquela coisa do casamento, de você ter tido você colocou, é a união feita a 3, né? Acho que é o maior vínculo que o homem tem com Deus, é o casamento, porque é feita a 3. Então a mulher, ela fica muito perdoadora e muito resiliente, mas ela tem que saber que a mulher edifica a sua casa, a mulher sábia, e a tola destrói. Então acho que fica tudo muito em cima da mulher, mas ela precisa de um alicerce bom. Então isso veio muito claro para mim. O Espírito Santo falou muito comigo: filha, não adianta você edificar se o teu alicerce não é bom. Então, mulheres cristãs, aprendam a ouvir a voz de Deus, saber que sim, a gente casa para a vida toda, mas nem sempre é assim. E Deus tem um entendimento de tudo, Deus está no futuro, você não está, Ele sabe o que é melhor para você. Se permita recomeçar e Deus vai te honrar. Então, acho que é sobre isso, sabe? É sobre criatura de Deus, é sobre o amor que você merece. E não fique nesse lugar de cativeiro que Deus não te quer aí. Né? Exatamente. Não tenha medo. Lá em 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Para a psicóloga de relacionamentos, é que existe hoje muito preconceito e as pessoas, às vezes, ouvindo a gente falar dessa maneira, não as pessoas de um modo geral, não estou generalizando, mas algumas pessoas vão dizer, isso é papo de crente, é papo de gente bitolada, mas aos olhos da psicologia. Aos olhos da psicologia, inclusive, a gente nem pode falar sobre religião, né? A gente trata outras coisas. Mas a gente sabe que sim, é um alicerce, existe um pilar ali que você tem que buscar, né? Como a Duda pontuou, independente da sua religião, isso tem uma grande diferença, tem um grande significado. E é um movimento muito natural, inclusive, de quem começa a terapia, às vezes cuida do emocional, aí essa pessoa cuida do físico, de repente ela tá me falando, acho que eu vou procurar uma igreja, vou começar a frequentar tal lugar, porque é uma necessidade humana, né? Mas se você tá ouvindo a gente, você tá falando ali, mas pra mim a questão da religião não faz sentido. Comece cuidando do seu emocional, então, porque vai fazer sentido em algum momento. O importante é que a pessoa se cuide. Aos olhos da psiquiatria também, doutora Maria Eduarda? Também, é mais ou menos isso, é o que eu falo. A gente também, na psiquiatria e na psicologia, a gente não pode querer resolver todos os problemas
Se pudesse, né? Essa Bíblia que toma. ótimo, Não, e o paciente mesmo, às vezes, chega assim, querendo mudar tudo. Sim. Ah, não, eu vim pra mudar, quero remédio, quero começar terapia, vou começar a frequentar grupo, igreja, vou fazer exercício físico. E ele volta frustrado, porque não dá. Não dá conta. Não tem suporte. Então, assim, tudo acontece no tempo certo, né? Não tenha pressa, né? Sim, mas confia, entrega. Vale lembrar também, Exato. assim, que se você que está nos ouvindo aqui não sabe ainda como descobrir o seu valor e a sua identidade, né? Às vezes seria legal de deixar uma dica para elas que fala sobre identidade. Lá em Salmo 139, né, o Senhor relata um pouquinho como ele te fez de uma forma tão admirável, de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão especial, né? Então vale a pena a gente, às vezes, parar um pouquinho e tentar descobrir um pouco mais sobre isso. O que é de identidade de fato? Quando você tem identidade, você tem um propósito, né? E eu acho interessante até a pastora pontuar também que às vezes a pessoa, ela busca muito também na igreja, né? Mas Deus, ele nos deu as profissões. Então, quando você une tudo, flui muito melhor. Então, da mesma forma que às vezes a pessoa ela não quer a religião, às vezes a que tá lá também não quer o cuidado do profissional, né? E a gente precisa ter inteligência de unir essas duas funções. E sem preconceito, né? Sim, então, nós assim, temos que nos tratar como um todo. Né? Você está em crise no relacionamento, procure a ajuda de um profissional da psicologia, se for necessário, da psiquiatria, procure uma ajuda espiritual, reaproxime dos familiares, como disse a doutora Maria Eduarda. A gente tem um programa Vá fazer aqui, esporte, que libera mais serotonina, dopamina, endorfina, vai te deixar mais feliz. Bonito, mais bonito. Muitos ciclos das amizades, amizades, tem amizades que não competem mais por esse tempo. A gente tem aqui, pastor, um programa que alterna com esse às segundas-feiras, que chama Papo Cabeça, que é para falar da saúde mental, que é para desmistificar que saúde mental é coisa de louco. A gente tem falado muito também desses temas, assim, né? Olha, é tão bom, gente, se você, quem nunca fez, souber o tanto que é bom fazer análise, né? Não, Conversar gente, com um profissional, maravilhoso. E tomar cuidado, que a única coisa que eu gostaria de falar assim, tomem cuidado com os profissionais que vocês buscam. Sim. Principalmente, busque gente legal, de confiança, principalmente nós que somos cristãos. Nós temos princípios, então busque pessoas que vão ter entendimento e respeito pela sua fé e pelos seus princípios. Então, cuidado com quem você está se aconselhando. Verdade. Você interrompeu a doutora Maria Eduarda? Eu ia só fazer um adendo ao que você falou, que realmente eu fico muito feliz como psiquiatra de ver a saúde mental sendo assim discutida, né? Imagina, a gente está aqui numa roda, né? Uma ginecologista, a pastora, psicóloga, né? Eu psquiatra, numa rádio, podendo, né, colocar abertamente, falar sobre isso abertamente, né? E como a Vânia falou, com segurança, né? Não é qualquer um falando da boca para fora. Assim, são profissionais que viveram e tratam e sabem. E aí eu até falo, assim, eu acabei de sair da Assembleia, que eu estava em uma reunião que eles estão querendo melhorar a saúde mental no Estado. Isso nunca foi se falado antes, né? Convocar assim, os psiquiatras para essa reunião. Então, achei sensacional. Acho que a gente só tem a ganhar. Graças a Deus. Pois é, e a gente vai continuar falando disso, mas não hoje, gente. Olha, a gente vai recomeçar em outro programa, porque já estourou o tempo. Marcelo Neves já está chegando com o programa Conexão dos Esportes. E o nosso programa Mulher Plena de hoje, que recebeu aqui a pastora Bianca, da Igreja Batista Lagoinha aqui em Cuiabá, doutora Maria Eduarda, nossa querida amiga médica psiquiatra, está sempre aqui, já elegemos ela substituta da doutora Vânia, né? A Fernanda Brum, que é psicóloga. Eu vou conduzir igual ela, mas... né? Que é psicóloga, eu tenho certeza que vai bem. Que é psicóloga de relacionamentos e tem algo a mais com a Metrópole, já passou por aqui junto com a Gisele e que está aqui acompanhada da Aurora. Né? Tava mexendo aqui. Aqui. Bom, pastora Bianca, que honra recebê-la. Volte mais vezes. Com certeza, para mim é um privilégio estar aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho, né, da palavra de Deus e com pessoas tão maravilhosas como vocês. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la. Espero que volte sim muitas vezes aqui conosco. Que as meninas aceitaram o convite, para mim é uma honra mesmo. Duda que já vem aqui, quando eu chamo ela vem. Espero recebê-las mais vezes, mas acho que toda vez que a gente pode levar informação de qualidade, né, é tão importante, com tanta coisa que o pessoal tem acesso, ter acesso a coisas que vão valer a pena, vão fazer diferença na vida. Né? Sem dúvida nenhuma. Fernanda Brum, muito obrigada. Imagina, eu que alegria agradeço. você novamente aqui. Estamos aí à disposição.
Que a Aurora venha com muita saúde. Amém, né? amém. E que você volte logo que passar o período aí que você Ela venha volta, ela não mais vezes. aguenta. Eu não consigo, quando eu vejo já tô aqui. Doutora Maria Eduarda, que alegria mais uma vez tê-la aqui conosco, sempre muito Eu bom. agradeço também, novamente, né? Mas Por favor, feliz. teu arroba? @psique.mariaeduarda. Ótimo, @psiquemaria.maria Eduarda. isso. Ô, Fernanda, seu arroba? @Fernanda Brumpsi. Fernanda Brumpsi. Brumpsi. A senhora tem Tem, Instagram, por favor? @Bianca H. Franco. @Bianca H. Franco, lá no Instagram, pastora Bianca. Doutora Vânia. Queria só falar do pessoal que tá... Deus abençoou demais essa igreja, que eles estão mudando. Aí se ela quiser dar o endereço Posso rapidinho? novo. Só Claro, por favor. Quero fazer um convite para você que nos escuta agora, né? O quão importante é a gente conectar com Deus. Então, nós temos ali nosso espaço novo da Lagoinha Cuiabá. Nós estamos de casa nova. Será a nossa reinauguração, na verdade, no dia 5, 6 e 7 de maio. E a gente tá no espaço novo, que é no antigo Alphaville Buffet. Alphaville Premium? Alphaville Buffet. Isso, Alphaville Buffet. Isso, o maior, né? O prêmio. E aí lá será o nosso novo templo. Então, você que, porventura, nunca ouviu, né, de Lagoinha, Cuiabá, se você puder, siga as nossas redes sociais, @Lagoinha Cuiabá, conheça um pouquinho da visão da nossa igreja, do coração dos pastores, daquilo que Deus tem liberado mesmo aqui, né, em Cuiabá. Hoje a gente está vivendo realidade de milagre, sabe? O Alphaville é logo depois da rodoviária ali, do lado direito da Miguel Sutil? É aquele ali perto da churrascaria, que não pode falar o nome. Passa. Não, churrascaria Nativas ali, né? Mas quando você desce a Miguel Sutil, sentido Várzea Grande, depois da rodoviária ali, logo à frente à direita, né? Isso Perto do mesmo. Parque Mãe Bonifácia, por ali. Perto da Mica, Né? né? Da empresa Isso. E eu queria só terminar falando que tudo que eu vivi e nessas 2 décadas cuidando de mulheres, todas me confessando suas dores em consultório, acho que a gente tem uma experiência de falar com mulheres e a minha vida cristã. Eu escrevi meu primeiro e-book, já estou escrevendo o segundo, mas esse primeiro é sobre relacionamentos tóxicos, né? De personalidades, como você ter aí um sinaizinho de alerta, de toda essa questão da cura e de recomeço. Um e-bookzinho que amanhã acredito que já vai estar nas plataformas, chama Pronta para Voar. Então, Aleluia. espero que edifique e abençoe a vida de vocês. Que vocês consigam aí ter um pouquinho de aprendizado com o que eu coloquei aí no E a papel, gente- não, né? Agora na internet. A gente vai marcar num outro programa para Pra que gente você venha falar um falar pouquinho. do e-book. Sim. Não dentro do Mulher Plena, Sim. num outro programa Vamos da marcar Metrópole, tá pra bom? poder falar. Obrigado. Eu que agradeço. Até nosso próximo encontro. É muito bom estar aqui, gente. Eu fiquei feliz demais. Foi bom demais. Com hoje. certeza. Foi Boa semana para vocês, meninas. Obrigada. Até o próximo Mulher Plena, Até. que recebeu hoje com a doutora Vânia Viana aqui no estúdio, a Fernanda Brum, psicóloga de relacionamentos, a pastora Bianca da Igreja Batista Lagoinha aqui em Cuiabá e a doutora Maria Eduarda, médica psiquiatra. Mulher Plena volta daqui a 15 dias aqui na Metrópole. Fiquem agora com Marcelo Neves e o Conexão dos Esportes. Eu volto amanhã, às 8 da manhã, com o nosso show da manhã. A todos vocês, uma semana abençoada. Amém. E uma boa noite. Boa noite. Saudade, Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290.